Pessoal, vamos para a última etapa então, onde eu falo um pouco sobre funções, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho. Ok, beleza. Então vamos lá, aqui no meu programa aberto ainda não tem nada, né? Estou só com o Web Studio, o Portugal Web Studio aberto, tudo vazio. Então vamos lá, primeira coisa, né? Se eu vou criar uma função, um procedimento, né, a gente precisa declarar fora desse corpo da função início. Então vamos fazer assim, ó. Vou fazer um exemplo bem parecido com a do guia lá. Eu vou usar uma função para somar dois números e uma outra função que imprime. Ou seja, na verdade ela vai ser um procedimento, porque ela não vai retornar nada. Então eu vou declarar duas variáveis aqui. Inteiro x e inteiro y. E, bom, uma variável resultado também, para guardar. Resultado. E aí eu vou chamar uma função para fazer a soma dessas duas variáveis x e y para mim. Tá? Primeiro eu vou escreva, digite um valor para x. X, escreva, digite um valor para y. E aí a gente lê o valor para y. Tá, aí então agora, ó, função que soma dois valores, função que soma dois valores e retorna o resultado. Então essa é uma função do tipo inteiro, soma valores. E ela tem dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é um inteiro, valor 1, e um segundo parâmetro é um inteiro, valor 2. Então percebam que a assinatura da minha função está pronta. Ó. Ela é uma função que vai retornar um valor inteiro. O nome dessa função é soma valores, né? E ela tem dois parâmetros do tipo inteiro, respectivamente com os identificadores valor 1 e valor 2. O que eu vou fazer aqui então? Para ficar bem claro, né? Eu vou criar vou declarar uma variável chamada soma, e soma recebe valor 1 mais valor 2. Retorne soma. Então essa função é bem simples, né? Ela recebe dois valores pelos parâmetros. Eu pego esses dois valores, somo e guardo na variável soma, e então eu retorno o resultado guardado em soma. Então na hora que eu for usar essa função, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar a função, e eu vou fazer resultado, que é a minha variável aqui da função principal, né, da minha função início, recebe, soma valores, e eu vou passar x e y, o valor de x e y, para essa função calcular para mim. Ela vai fazer o cálculo conforme aqui na declaração da função, e ela devolve o valor, e eu vou guardar em resultado. O que eu vou fazer agora? Chama, ou usa, né, procedimento para imprimir o valor. Mas deixa eu escrever primeiro o procedimento aqui, né? Então, o meu procedimento que escreve o valor passado por referência, por parâmetro. Então, função, aí eu não ponho o tipo, porque ele é um procedimento, ele não vai devolver nada. Imprime valor, inteiro valor. Então, olha lá. O que eu vou fazer aqui? Escreva. O valor é valor. Então, lá na função principal, na minha função início, né, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a chamada desse procedimento imprime valor. Então, eu não preciso atribuir a nada, porque afinal de contas o procedimento não devolve nada. E aí eu vou passar como parâmetro resultado, que é o valor que eu quero que ele imprima. Vamos testar?
Pediu o valor de x, eu vou informar o número 7. E o valor de y eu vou informar o número 13. Então a gente sabe que o resultado da soma vai ser 20. O valor é 20. Tá vendo? Então, só recapitulando o que acontece. Lembra, o nosso programa sempre começa pelo início, pela função início. Essa parte que eu estou marcando aqui. Então eu declarei 3 variáveis, mandei ler o valor para x, mandei ler o valor para y, fiz a chamada da função soma valores, o resultado que ela me devolve eu guardei em resultado. Porque como a gente pode ver aqui entre as linhas 26 e 30, a nossa função é uma função do tipo inteiro, ela devolve o número inteiro, e ela recebe 2 parâmetros. Por isso que eu passei x e y quando eu fiz a chamada da função. Declarei uma variável interna, que soma valores, né, e atribuí os 2 valores para ela. E aí então, eu mandei retornar o resultado. Então o resultado aqui recebeu aquele valor que estava guardado lá na variável soma, lá da minha função. E aí aqui eu chamo o procedimento imprime valor, que está aqui entre a linha 33 e a linha 35. Bom, acho que é isso, né? O que eu posso fazer aqui? Um exemplo. Deixa eu fazer um exemplo rápido de recursão aqui. Né? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vou fazer um exemplo bem simples de recursão, só para ilustrar o conceito de recursão. Né? Então, vamos fazer o cálculo do fatorial mesmo? Né? Então, função inteiro fatorial. Recebe como parâmetro um inteiro valor. Que é bem aquilo que eu mostrei para vocês, o exemplo que eu dei lá na aula, né? Falando sobre recursão. Deixa eu colocar aqui, função que calcula o fatorial. Então, olha só, eu vou verificar primeiro o critério de paradas. Qual que é o critério de parada? Lembrando, se eu recebi como parâmetro o valor 1, eu não preciso chamar mais fatorial. Eu sei que toda vez que eu preciso calcular o fatorial de 1, 1 é 1. Então, se o valor é igual a 1, alcancei meu critério de parada. Então, retorne 1. Pronto. Aqui estaria pronto. Né? Agora, se o meu valor não é igual a 1, né, e aí aqui a gente tem que lembrar que eu vou passar um valor positivo, depois eu peço para vocês ajustarem isso daqui para garantir que o valor seja positivo, maior do que 0, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou retorne o valor atual vezes a chamada da própria função, ó, fatorial com valor menos 1. Né? Então, por exemplo, se eu passei o número 3, 3 é igual a 1? Não, então ele vai vir aqui. Então, vai ser 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, ou seja, de 2. Né? Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Chama função que calcula o fatorial. Inteiro, resultado recebe fatorial de 3. Vou pedir para calcular o fatorial de 3. Tá? Então, 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial vezes 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Esse é o resultado que ele tem que informar para a gente. Ah, mas eu tenho que... Programa finalizado porque eu não mandei imprimir, né? Escreva. Resultado do fatorial é... Resultado. Que é o valor que está guardado, do cálculo do fatorial está guardado lá. Lá deu 6, ótimo. Deixa eu só mostrar para vocês alguma coisa aqui, ó. Na hora que ele chegar, ele entrar nesse laço é porque ele alcançou o 1, não é? Então eu vou mandar escrever aqui, ó. Escreva. Cheguei no 1. Vou quebrar a linha aqui para não ficar, né, misturando todas as frases uma do lado da outra. E aqui, ó, eu vou mandar escrever, ó, para a gente visualizar isso. Escreva. Eu não cheguei no critério de parada, né? Então ele vai escrever assim, ó. Calculando fatorial de... Aí vou colocar o valor. Calculando
fatorial de... Então, por exemplo, 3 a primeira vez vai ser escrito 3. E depois que ele termina... Tá, vou imprimir isso aqui pra gente... Ah, deixa eu quebrar a linha aqui, senão ele vai misturar uma frase do lado da outra. Vamos rodar aqui para ver. Então, o que eu espero, né? Vamos pensar, né? A gente tem que pensar antes de executar. A ideia não é sair executando de qualquer forma e depois, como se diz, vamos ver o que acontece. Então, lembra, como eu estou pedindo para calcular o fatorial de 3, ele vai entrar aqui. O valor é 3, é 1, né? O 3 é igual a 1? Não. Então, na verdade, ele vai vir aqui primeiro. Vai aparecer calculando o fatorial de 3. Aí ele faz a chamada recursiva, ele volta para a função. Só que ele vai fazer a chamada recursiva, ó, de fatorial valor menos 1, ou seja, 2. Então, 2 é igual a 1? Não. Então, ele vai sair daqui do se e vai entrar no se não. Ele vai imprimir, calculando fatorial de 2. Aí que ele vai fazer a chamada com o valor valendo 1. Então, ele deve imprimir, calculando fatorial de 3, calculando fatorial de 2, cheguei no 1. Né? Então, quer ver? Vamos testar. Olha lá, calculando fatorial de 3, calculando fatorial de 2, cheguei no 1. Deixa eu dar mais um exemplo, aproveitar que a gente já está mexendo aqui com isso. Depois, claro, pessoal, eu vou passar vários exercícios para vocês, nós vamos começar a aplicar todas essas coisas, né, devagar, por partes, né. Eu estou dando esse globalzão para vocês poderem usar a ferramenta. Mas deixa eu aproveitar que a gente já está falando sobre isso aqui. Inteiro, resultado, função. Eu estou dando um nome diferente para não ficar com resultado com o mesmo nome. Pode ficar? Pode, porque o contexto aqui é da função, não tem nada a ver com a função de início. Mas eu prefiro fazer assim para ficar mais claro, tá? Ao invés de eu atribuir esse valor aqui, retornar direto o valor do cálculo, eu vou fazer assim, ó. Resultado da função recebe o valor. Aí eu vou falar assim, ó. Escreva. Descobrir o valor. Descobrir o valor do fatorial de valor, que é resultado função. Quebrar a linha. O que eu quero que vocês percebam? Que essa chamada, para cada chamada que acontece aqui, ela tem um momento que ela entra, que é o que a gente já estava imprimindo. Aí tem a parada para ela resolver a outra conta. É isso que eu quero evidenciar para vocês aqui, ó. Resultado, função. Olha só, eu vou rodar já que a gente visualiza, acho que fica mais fácil. Deixa eu só dar um espacinho aqui, fica mais bonitinho. Então lembra, nós estamos pedindo para calcular o fatorial de 3. Aí olha só, calculando o fatorial de 3, né? Lembra, a gente entrou, viemos para cá. Calculando o fatorial de 3, ele entra. Aí olha só, ele para. Ele não imprime isso aqui. Por quê? Porque ele tem que resolver primeiro o problema do fatorial de 2 lá, de 3 menos 1. Então é por isso que ele imprime logo depois, ó, calculando o fatorial de 2. Aí ele para. Por quê? Porque ele tem que resolver o problema agora da chamada recursiva que acontece aqui, de fatorial de 2 menos 1. Aí ele chega no 1. É o critério de parada, porque aí, né, ele fez a chamada recursiva com um parâmetro valendo 1. Cheguei no 1. Então ele retorna 1. Aí para onde que ele volta? Ele volta lá para aquela linha, essa linha aqui, quando o valor valia 2. Olha lá, ó, descobri o valor do fatorial de 2, que é 2. 2 vezes 1, né? Aí ele termina e devolve esse valor, 2. E aí volta para aquela chamada aqui, do 3. Olha lá, ó, descobri o valor do fatorial de 3, que é 3 vezes o fatorial de 2. Resulta em 6. Se a gente aumenta um pouquinho aqui, vocês vão ver que essa cadeia, né, ela vai aumentando gradativamente. Então, olha lá, ó. Calculando o fatorial de 4, quanto que é? Espera aí, deixa eu fazer a chamada recursiva para 4 menos 1, ou seja, 3. Aí ele começa a função de novo, calculando o fatorial de 3. Qual é? Espera, eu tenho que primeiro resolver o fatorial para 3 menos 1, ou seja, 2. Está aqui. Calculando o fatorial de 2, quanto que é? Espera, não sei. Eu tenho que primeiro fazer o cálculo da chamada recursiva que eu faço aqui
para 2 menos 1. Só depois que ele chega no 1 é que ele para de fazer as chamadas recursivas. E aí ele devolve o valor número 1 para quem? Para quem estava calculando o fatorial de 2. Que por sua vez pega o seu resultado e devolve para quem? Lá para o cara que estava calculando o fatorial de 3. Que por sua vez termina e devolve o valor lá para aquela chamada do fatorial de 4. Tá vendo? Só assim que ele termina a execução. Bom, acho que eu consegui passar para vocês aí todas as principais características da ferramenta. Então agora a gente pode começar a resolver os exercícios. Na sequência eu vou postar para vocês os exercícios para vocês resolverem e nós vamos marcar uma aula para a gente discutir online, tá? As dúvidas e fazer alguns experimentos. Recomendação muito importante, não tenham medo de experimentar, tá? Pegue aqueles exemplos lá do guia, já podem começar a copiar, colocar eles na ferramenta, experimentar, declarar outras variáveis, façam outras contas, tentem criar novas funções, declara vetor, experimenta um problema que vier na sua cabeça, experimente, 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 tá? Dá problema, peça ajuda, e é assim que a gente aprende, é batendo a cabeça e resolvendo que vai dar, a gente vai gradativamente aprendendo cada vez mais, vai aumentando o nosso grau de conhecimento e experiência, tá bom? Então a gente conversa numa próxima aula. Abraço a todos vocês.